Na última semana, o sentimento de aversão ao risco acabou impactando diretamente na precificação de ativos no mercado global, incluindo também o Bitcoin. Na segunda-feira, a gente relatou um dos principais sell-offs, uma das principais quedas que o Bitcoin teve na história recente, mas não só o Bitcoin, como também vários outros ativos como ações, commodities, metais preciosos, entre outros. Tudo isso começou a surgir após uma série de fatores macroeconômicos que nós já começamos a falar na semana passada, não só aqui no YouTube, mas também nas nossas redes sociais. E nesse vídeo de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, principalmente na situação de dívida dos Estados Unidos e no que pode estar relacionado à recessão e ao sentimento de aversão ao risco por conta de uma recessão lá nos Estados Unidos, que depois pode se espalhar para uma recessão global, e entender se isso possui de fato fundamento. E além disso, vamos entender também como é que o Bitcoin se posiciona no meio desse cenário global de aversão ao risco e como é que ele pode ser compreendido no meio de uma recessão. Será que ele vai aguentar o preço? Será que ele vai cair junto com tudo? E além disso, qual é a visão de longo prazo que a gente possui aqui para o Bitcoin no meio dos ativos globais, dentro de uma estrutura mais instável de economia global? Bom, se você quiser ver tudo isso, fica aí até o final do vídeo, que a gente vai passar aqui uma série de dados e informações para você. Mas antes disso, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se você achar esse conteúdo interessante e também ativar o sininho para não perder os conteúdos que a gente faz aqui no canal todas as segundas-feiras. Nós temos vídeos de análise, nas quintas-feiras nós temos lives e nos outros dias nós temos vários outros programas que eu recomendo que você conheça, tá? E tudo que eu for falando aqui também foi publicado lá no Block Trends Pro, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá? O que eu queria trazer hoje é justamente relacionado não só à dívida pública lá dos Estados Unidos, mas como esse tipo de política monetária que a gente conhece hoje e que surgiu depois aí de 1971, essa estrutura da economia fiduciária, tem trazido ainda mais turbulências para o mercado e tem gerado recessões ainda mais intensas. E esse tipo de recessão, quando a gente está falando em recessão, são aqueles momentos onde o nível de desaceleração na economia real lá dos Estados Unidos, e nesse caso, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. Aqui a gente vai focar nos Estados Unidos porque é obviamente a maior economia e aqui tem mais impacto no mercado global. E quando a gente está falando em níveis de desaceleração econômica, a gente está falando em períodos onde a atividade econômica acaba caindo muito, essa queda na atividade econômica acaba gerando um alto nível de desemprego e com o alto nível de desemprego tem mais capital de sobra, ou seja, existe menos poupança e existe menos interesse em investir em ativos, tá? E aqui a gente está falando tanto ativos de risco como ativos de menor risco, como até mesmo mercado imobiliário, casas, tá? Então, basicamente, quando nós temos uma redução na atividade econômica de um país, nós temos menos propensão ao investimento. Isso faz com que boa parte da precificação de ativos financeiros como o Bitcoin e ações acabe sendo penalizado fortemente, principalmente quando a gente está falando no que é mais ou menos líquido, tá? Então, dentro de um cenário de desaceleração econômica, os indivíduos que muitas vezes acabam perdendo emprego ou que têm mais dificuldade de obter um novo emprego que tenha um nível de renda maior, eles acabam se desfazendo de alguns ativos financeiros e geralmente ativos mais líquidos são os que mais são penalizados. É por isso que a maior nível de correção de preços que a gente vê costuma ser em ativos de maior risco, e nesse caso ações, então renda variável, e também hoje em dia, né, nós temos os ativos digitais, criptoativos como Bitcoin e outros criptoativos, tá? Nesse caso, eles serão mais impactados, e aqui falando não só de Bitcoin e ativos digitais, mas também ações, dentro de um cenário onde nós temos uma maior propensão a poupar capital, a guardar capital e não ao investimento. E como é que a gente faz para identificar esses períodos de desaceleração econômica? Bom, existem vários indicadores, tá? Inclusive esse indicador que eu tô mostrando aqui para vocês, a gente falou na semana passada, na segunda-feira, é a regra de Sun, onde basicamente a gente tá vendo a média móvel de 3 meses na taxa de desemprego lá dos Estados Unidos em relação com o último dado de 12 meses atrás. Então a gente tem uma variação do que está acontecendo hoje em relação àquilo que aconteceu um ano anterior. E basicamente que a gente consegue rastrear o nível de alteração, ou seja, de mudanças bruscas dentro da taxa de
desemprego. E aqui, novamente, taxa de desemprego é uma medida direta do nível de atividade econômica. Então, quanto maior é o nível de desemprego, menor atividade econômica a gente tem dentro da economia real e menor propensão a gente vai ter ao investimento, tá? E esse gráfico que vocês estão vendo aqui justamente mostra essa dinâmica, tá? Então, quando nós temos uma alta subida na taxa de desemprego lá dos Estados Unidos, ela acabou sendo refletida aqui pela regra de Sun e que também condizeu com todos os períodos de recessão, que são justamente essas barras aqui cinzas que vocês estão vendo, tá? As recessões oficialmente declaradas são feitas por um órgão lá nos Estados Unidos, mas o que a gente pode perceber através desses indicadores é que nós temos como identificar quando essas recessões poderão ocorrer através de algumas informações que o próprio mercado dá, não só o mercado, mas a própria economia real. Outra forma disso é através de alguns indicadores que fazem o rastreamento da mudança do GDP, né, que é basicamente o PIB, o Produto Interno Bruto da economia, né, o quanto está sendo gerado. Só que eu particularmente, e vários outros economistas não gostam de olhar exclusivamente o PIB, tá? Mas aqui a gente tem uma forma de identificar que essas quedas no Leading Economic Index, que é uma série de indicadores rastreados pelo Economic Council lá dos Estados Unidos, eles basicamente identificam os períodos onde nós temos uma alta probabilidade de recessão. Outra forma disso é através do spread da curva de juros de 10 e 2 anos, tá? E aqui a gente está vendo dois títulos públicos, um de maturidade de 2 anos e outro de 10 anos. Tipicamente, geralmente, no cenário natural de mercado, nós temos o rendimento do título de 10 anos maior do que o rendimento do título de 2 anos. Obviamente, quanto mais tempo você vai estar alocado naquele título público, que é dívida governamental, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a situação de dívida lá nos Estados Unidos, quanto maior tempo você ficar, mais rentabilidade você deveria supostamente obter, certo? Só que em alguns momentos de turbulência de mercado, o título de 2 anos começa a ter um rendimento maior do que o de 10 anos. E é justamente esses momentos onde o spread da curva, ou seja, a diferença entre as duas curvas de maturidades diferentes, fica negativa. Isso significa que o título de 2 anos está pagando mais do que o título de 10 anos. Isso acaba traduzindo que os investidores acreditam que é melhor ter uma rentabilidade agora, nos próximos 2 anos, do que nos próximos 10 anos. Isso mostra uma aversão ao risco, ao futuro da economia, e é justamente isso que reflete também nas recessões. Novamente, as barras cinzas identificam os momentos onde nós tivemos uma inversão no spread da curva de juros, então teve um período negativo aqui nesse spread, e depois, logo em seguida, né, mais ou menos 1 ou 2 anos após isso, ou talvez às vezes menos, geralmente ocorreu períodos de recessão lá nos Estados Unidos. E novamente, períodos de recessão são períodos que acabam penalizando drasticamente ativos de risco no geral, tá? Mas o que é preciso a gente entender aqui não é só a questão desses indicadores de recessão, mas por que eventualmente nós teremos esse tipo de recessão nos Estados Unidos quando a gente já vê esse nível de atividade econômica já reduzindo bastante. E o que o Fed, nesse caso, o que o Banco Central, o que o governo norte-americano vai poder fazer para tentar reduzir aqui esse impacto dentro da sua economia. E ele vai fazer isso justamente através de uma das ferramentas principais que ele utiliza para gerir política monetária, que é a taxa de juros, tá? Então esse gráfico a gente já falou na segunda-feira passada e mostra justamente taxa de desemprego, mas a gente vai desconsiderar aqui porque a gente já falou sobre isso, e é a questão das taxas de juros, tá? Novamente, os períodos de recessão aqui nas barras cinzas, vocês podem notar que são períodos onde há correções de preço aqui no S&P 500. E, obviamente, a gente está olhando no S&P 500 porque o Bitcoin ele só povoaria esse lado aqui do gráfico, tá? Então é por isso que a gente está observando o S&P 500 para ter uma ideia de como ativos de risco vão se comportar nesses períodos. E você pode notar que todos os momentos onde há o corte nas taxas de juros, nós temos uma queda na precificação das maiores empresas lá dos Estados Unidos, que condiz também com o aumento do desemprego. Ou seja, essa alteração na política monetária por meio de taxas de juros é uma forma do Federal
Federal Reserve, é uma forma do Banco Central norte-americano e do governo norte-americano tentar reacender o nível de atividade econômica. Isso mostra que todas as vezes que ele tenta alterar a taxa de juros para abaixar a taxa de juros e aumentar a atividade econômica, é justamente nos períodos que acontecem recessões lá nos Estados Unidos. E nós estamos justamente no momento onde estamos próximos de um início de corte nas taxas de juros lá dos Estados Unidos, que deverá se iniciar mais ou menos agora em setembro, de acordo com a precificação do mercado, tá? Mas por que o Fed vai reduzir taxa de juros para aumentar o nível de atividade econômica? Porque basicamente a taxa de juros mostra o custo de aquisição de capital, ou seja, o custo de dívida para tanto negócios quanto empresas. Então, geralmente, quando tem um alto custo de dívida, existe mais dificuldade de gerir investimentos, de abrir novas unidades de empresas, etc. Tá? Então, com a menor taxa de juros, a economia no geral, empresas no geral, vão ter mais facilidade ao crédito. Tá? E aqui é onde a gente entra justamente na parte da dívida dos Estados Unidos. Então, note que hoje nós temos um dos maiores níveis de pedidos de falência de empresas lá nos Estados Unidos através do Chapter 11, que é basicamente esse capítulo 11 aqui, é o capítulo que fala sobre as falências de empresas, e nós tivemos aqui essa subida desde 2021 e 2022 mais ou menos, uma subida muito alta na quantidade de empresas que estava justamente entrando em falência, tá? Isso daqui traduz aquilo que a gente estava falando sobre uma maior dificuldade de acesso ao crédito, tá? Mas, obviamente, a gente não está só falando de dívida aqui de empresas e de indivíduos, tá? Mas nós estamos falando de dívida federal também, tá? Então, quando a gente está falando de dívida federal, o que a gente percebe é justamente um aumento na quantidade de necessidade de dívida. Então, por que o governo norte-americano vai necessitar de dívida? Porque, basicamente, ele possui um déficit fiscal bastante significativo. E o déficit fiscal é justamente aquilo que é a diferença entre aquilo que ele arrecada de impostos e aquilo que ele precisa gastar, a quantidade de gastos menos a quantidade de receita. E nós estamos aqui num padrão e aqui acaba surgindo e se intensificando a partir da década de 70, que é justamente um padrão onde nós temos maior déficit fiscal e maior necessidade de dívida, tá? Essa dívida acaba crescendo ao longo do tempo bastante significativa, como a gente consegue ver aqui, que é a dívida pública federal, e agora já ultrapassa os 35 trilhões de dólares. E por que essa dívida vai de fato impactar na precificação dos ativos, vai impactar em todo o mercado? Porque o que nós temos é uma perturbação, ou seja, um input de perturbação aqui na estrutura desses ativos. Essa situação de dívida dos Estados Unidos pode ser traduzida justamente com essas duas imagens que você está vendo na tela agora, tá? A gente vai entrar aqui dentro de um conceito da física, mas é apenas para explicar que alguns efeitos, e nesse caso aqui é um efeito econômico causado por decisão mesmo de indivíduos de adotarem um padrão fiduciário ou uma política monetária que acaba perturbando o sistema e alterando o estado de equilíbrio econômico, e que surgiu após a década de 70, tá? Essa perturbação de equilíbrio aqui é muito similar àquilo que a gente vê através de uma onda senoidal, onde nós temos um início de perturbação e depois, com o tempo, essa perturbação vai se aumentando, tá? E por que esse gráfico aqui acaba traduzindo muito daquilo que a gente percebe? Antes de olhar para esse gráfico A, a gente acabou de observar um gráfico B, onde a gente tem uma entrada de perturbação, e isso daqui acaba gerando um impacto maior ao longo do tempo, mas não no impacto em formato de ciclos, tá? Mas um impacto em formato decrescente, que é justamente aquilo que a gente tem aqui no déficit fiscal dos Estados Unidos. Note que ele está caindo aqui ao longo do tempo, aumentando o déficit, ou seja, como o governo não tem mais capacidade para se pagar, ou a quantidade de gasto que ele tem para manter o seu governo funcionando é maior do que aquilo que ele arrecada, ele precisa emitir mais dívida. E essa acaba gerando maior quantidade de perturbação através daquilo que ele aplica em política monetária, tá? Então, esse gráfico aqui, vocês podem notar que ele é muito similar a essa onda senoidal, e ela começou aqui a partir da década de 70, tá? Nesse gráfico, nós temos aqui a taxa de juros em relação com os gastos com a dívida pública
Pública Nacional e o rendimento do título de tesouro de 5 anos, tá? Basicamente, sem entrar, sem aprofundar aqui muito mais sobre os componentes desse indicador, mas basicamente o que a gente tem visto aqui ao longo do tempo é que as alterações nas taxas de juros lá dos Estados Unidos geram um impacto ainda maior no ciclo seguinte na sua dívida pública. Isso significa que a cada ciclo de política monetária, e aqui a gente volta para esse gráfico aqui de cima, a cada ciclo de política monetária que o Fed faz, ele acaba gerando um impacto seguinte no ciclo posterior. E além disso, você pode notar aqui que desde a década de 70, as taxas de juros eram muito maiores do que as aplicadas atualmente, tá? Inclusive, no último ciclo, a gente já viu taxas próximas de zero ali sendo aplicadas. Isso significa que a cada novo ciclo, o Federal Reserve precisa reduzir juros abaixo do ciclo anterior, e essa alteração na política monetária das taxas de juros acaba gerando um efeito ainda maior, nesse caso, no ciclo posterior, no que diz respeito à sua dívida pública, tá? E note que a sua dívida pública, ela esteve crescendo em relação à oferta monetária até mais ou menos 2007, e a partir de 2008 nós tivemos uma relação entre dívida nacional, né? Então aqui todas as dívidas de empresas, indivíduos, etc., em relação à quantidade de oferta monetária em queda. Isso mostra que nós tivemos um processo de monetização da dívida. Esse processo de monetização da dívida é basicamente pelo fato de que não tem mais capacidade, o governo não possui mais capacidade para pagar essa dívida. Então ele vai imprimir moeda e acabar reduzindo as taxas de juros. Aqui ele tem duas formas, dois efeitos que acabam beneficiando no que diz respeito à continuação dessa dívida. Quando ele reduz as taxas de juros, o custo da dívida acaba reduzindo, porque as taxas de juros estão menores, tá? Então o custo da dívida reduz. E, por outro lado, quando ele imprime mais moeda, aquele valor da dívida anterior, ele acaba sendo diluído, assim como também todas as economias, todos os indivíduos que possuem alocação naquela moeda específica, tá? Então, basicamente, quando ele acaba monetizando a dívida, ele se favorece por um lado, só que ele penaliza todo o resto da sociedade, porque acaba diluindo o poder de compra de todos os indivíduos. E é justamente isso que a gente está vendo hoje lá nos Estados Unidos e que está sendo replicado em várias economias do planeta. Quando a gente percebe que nós estamos dentro de uma espiral de dívida lá nos Estados Unidos e que isso não tem mais como ser parado, justamente pelo alto nível de déficit fiscal e que continua crescendo a cada ciclo, além do mais, e com as variações nas taxas de juros impactando ainda mais a dívida pública nos ciclos seguintes, nós percebemos que a única forma de você se proteger contra essa estrutura de espiral de dívida e de bolha de dívida que tem lá nos Estados Unidos é possuindo ativos escassos. E aqui existem vários tipos de ativos escassos, aqueles ativos que você não possui o risco da contraparte, ou seja, você não tem um outro indivíduo ali que está gerindo aquele ativo, que a precificação desse ativo dependa de outro indivíduo ou de grupos de indivíduos. Nesse caso, você possui vários ativos que fizeram isso ao longo da história. O principal deles é, obviamente, o ouro, só que hoje nós temos um tipo de ouro digital que acaba sendo ainda melhor do que o ouro físico, porque possui algumas características, algumas funcionalidades que se adequam ao nosso tipo de vida hoje através da internet, ao nosso nível de tecnologia hoje, que é o Bitcoin. Então, quando a gente percebe que o Bitcoin é um ativo escasso, que não possui risco da contraparte e que vai continuar capturando essa desvalorização, essa diluição do poder de compra efetuado pelo governo norte-americano e por outros governos ao redor do planeta que também praticam esse mesmo tipo de atividade de geração de dívida por conta da sua economia fiduciária, é que nós percebemos que o Bitcoin, por mais que ele possa ser impactado no curto prazo por esses tipos de eventos, ele vai acabar capturando boa parte desse prêmio monetário, vai acabar capturando boa parte desse fluxo de novo capital, ou seja, de impressão monetária que a gente está próximo de ver. Isso deverá ocorrer principalmente nos próximos meses, tá? Então, esse aumento de dívida pública e monetização da dívida está muito próximo de chegar novamente, como a gente viu lá em 2020, 2021. Então, é bom ter em mente esses tipos de eventos macroeconômicos e é justamente aquilo que a gente está fazendo lá no Block Trends Pro. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso material educacional e também conhecer esse tipo de análise aqui quando ele é publicado, inclusive esse gráfico, essas imagens que eu estava mostrando para vocês, foi publicado na semana passada, na quarta-feira passada, para os assinantes do Block Trends Pro. Então, se você quiser ter
o material em primeira mão, vai aqui no primeiro link da descrição e conheça todos os nossos produtos. Além do mais, se você quiser acompanhar mais daquilo que a gente publica aqui no YouTube, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você estiver buscando uma plataforma de negociação, nós estamos utilizando a Bybit e você também pode utilizar com o nosso link que está aqui na descrição. No mais, muito obrigado para vocês que estiveram até aqui, adote o Bitcoin para o longo prazo e a gente se vê num próximo vídeo aqui do Block Trends. Tchau!